paz do Senhor, povo de Deus. Quero uma reflexão que está lá em Isaías 49:16, que diz assim: Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão diante de mim. Né? Essa palavra, Deus fala com Israel, porque Israel está passando por alguns momentos difíceis, por algumas provas, por algumas situações delicadas, igual a qual estamos vivendo hoje em dia, né? O momento de pandemia, um momento onde a gente não se abraça mais, um momento onde a gente se encontra, né, dentro de casa, no lockdown. E então, naquele momento, Deus fala para Israel: Israel, eu não te esqueci. Israel, eu não te abandonei. Israel, eu estou aqui contigo. Eu tenho o teu nome guardado na palma das minhas mãos. Né? E não é diferente do que Deus tem falado conosco, né? Ele está conosco em todo momento das nossas vidas, a cada circunstância, né? Ainda que a gente passe por situações difíceis, delicadas, e que às vezes nos preocupe com as coisas desta terra, com as coisas a qual estamos vivendo, com as coisas a qual estamos passando. O momento ele parece que não é propício para milagre, o momento parece que está tudo de cabeça para baixo, mas Deus ele tem estado conosco, né? Deus ele tem nos sustentado, e muitas das vezes a gente tem esquecido que Deus deixou o consolo, que Deus deixou a paz, que Deus deixou o amor, né? Que Ele deu a vida, que Ele deu a Jesus para nós. A gente tem muito esquecido isso nesse momento difícil, nesse momento de lamentações, nesse momento que parece que tudo é impossível, parece que nada vai acontecer, mas eu tenho uma palavra para te dizer que isso tudo passa. Assim como passou com Israel, assim também vai passar nas nossas vidas. Assim como passou com os profetas da vida, que eles também passaram por momentos de sofrimento, eles também passaram por momentos de atribulações, mas a fé dele se manteve inabalável. E é assim que eu quero falar para você: mantenha a sua fé inabalável em Jesus, mantenha a sua esperança inabalável em Jesus, porque Ele é o que cuida de você, Ele é o que te guarda, Ele é o que está contigo em todos os momentos. Eu sei que na sua caminhada você passou por muitas tristezas, eu sei que na sua caminhada você passou por muitas atribulações, tem feridas ainda que não foram cicatrizadas, tem feridas que estão abertas ainda em você, mas se permita a Deus curar a sua ferida, se permita que Deus toque na sua ferida e transforme essa ferida em testemunho vivo, né? Um testemunho para edificar outros corações, para edificar outras vidas, para que você mantenha firme o fogo da esperança do Senhor e deixe essa chama acender no seu coração. Mas para isso você precisa cicatrizar as feridas, mas para isso você precisa passar, né, por essas situações difíceis, pelos maus momentos, por cada tribulação que vem, né, pelas renúncias do seu eu, a renúncia do seu querer, né, perdoar as pessoas que precisam ser perdoado, curar, né, a sua ferida, curar o seu coração. Não deixar que essas feridas venham degradar sua imagem, venham mostrar para você aquilo que você não é, porque você é algo especial para Cristo, você é uma joia rara para Cristo, né? E na nossa caminhada a gente passa por 3 processos. A gente passa por processo do propósito, da promessa e do processo. O mais doloroso é a parte do processo, né? Porque o processo é o tempo de espera. Né? Quando você entra no tempo de espera, muitas coisas vêm para tentar te destruir, para tentar te derrubar. Muitas pessoas vêm para fazer com que você se entristeça, né? As pessoas mais próximas, as pessoas que você mais ama, são as pessoas que mais vai te decepcionar, não porque dela, mas porque é um propósito do Senhor, para que você venha tirar a experiência de tudo isso que você está vivendo, de tudo isso que você está passando. Mas não olhe para a circunstância, olhe para Deus, que Ele tem um remédio para sarar as suas feridas, para que você venha ser livre, para que você venha ser curada, para que você venha ser transformada no Senhor Jesus Cristo. E o processo, ele é árduo, mas ele sempre vai nos trazer uma fé, sabe, inabalável, uma fé diferenciada do que a gente vive.
Mas quando a gente chega no meio da promessa, é aonde a gente precisa ter mais calmaria e fé, né? É onde a gente precisa mais descansar no Senhor. Porque a promessa não é a gente que faz para Deus, mas é sim Deus que faz para as nossas vidas. E quando Deus quer cumprir essa promessa, o inimigo, ele se levanta para tentar nos destruir, ele se levanta para tentar apagar a nossa promessa, mas ninguém pode apagar a promessa que há sobre as nossas vidas, o zelo do Senhor que há sobre nossos corações. Então eu te digo, se afirme na promessa do Senhor, se afirme no propósito do Senhor, passe pelo processo, o processo vai ser árduo, o processo vai ser difícil, mas no final vai valer a pena passar por toda e qualquer situação, vai valer a pena passar por esses dias ruins, vai valer a pena passar pelo sofrimento. No grande dia, tudo isso valerá a pena, sabe, a gente passar, para ter a nossa salvação, para viver em Cristo, para viver em Deus, né? E então não se preocupe com o momento que está, as cicatrizes, deixa Deus cicatrizar as suas feridas, deixa Deus curar a sua ferida, né? Praticamente, muita gente tem uma cicatriz, né? A cicatriz, ela nos faz lembrar do que a gente passou. Todas as vezes que a gente olha para a nossa cicatriz é para lembrar daquela situação que a gente passou e conseguiu vencer em Jesus. O joelho ralado, a dor, né, que dá quando a gente rala um joelho, mas a gente vai sempre lembrar que a gente caiu, se ralou, mas se levantou, não ficou prostrado, não ficou caído, mas teve força em Deus para se levantar. E muitas das vezes a gente não quer, né, deixar nossas cicatrizes à mostra, né? Mas o organismo, ele, para que aquela cicatriz ela não venha se abrir mais, precisa ser que seja uma cicatriz grossa, para mostrar ao nosso organismo que ali foi cicatrizado com eficiência. Mas nós, pela nossa estética, a gente quer que seja uma cicatriz fininha, para que ninguém veja o que a gente passa, para que ninguém saiba do que a gente já passou. Mas você já se perguntou a Deus qual tipo de cicatriz Ele quer te deixar? Para que você ajude outras pessoas, para que você se ajude também, para que você ajude outros corações que vão necessitar da sua ajuda, que vão precisar do Senhor, que vão precisar de uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra que te determine a se levantar, a não mais se prostrar. Você já se perguntou isso? Você já se perguntou a Deus, né? Não o porquê, mas sim para quê, né? Ele deixou aquela marca em você, para que pessoas você precisa mostrar esse tipo de cicatriz, né? Se conscientizar do que você pode ser uma pessoa de mudança na vida do outro, e que você também é uma nuvem de testemunha para outras pessoas. Como a palavra do Senhor, ela nos diz que pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas Ele nunca esquecerá de nós. Ele nunca esquecerá das promessas que Ele nos fez. Assim como a gente sente a dor das nossas feridas, Ele também sente a dor conosco. Assim como nós passa por atribulações, assim como nós passa por momentos difíceis, Jesus Ele está ali conosco, passando por aquele momento difícil, junto conosco, porque Ele nunca vai nos deixar. Lembra de Pedro? Pedro estava ali pescando, e quando ele jogava a rede, ele não conseguiu pescar peixe. Mas Deus estava vendo, Jesus estava vendo que ele não estava conseguindo pescar. E Jesus foi até lá com ele e disse, joga a rede. E ele conseguiu pescar vários outros peixes. Assim também é nas nossas vidas, assim também é conosco. Um dia mal da gente, Jesus ele está nos preparando para um dia melhor. Um dia ao qual fomos feridas, fomos machucadas, Jesus está ali conosco para que a gente venha ser melhor no outro dia. Assim como ele foi com Pedro. O dia mal de Pedro não refletiu no outro dia, ao qual Jesus mandou que ele jogasse novamente a rede. Pare para pensar o que você tem feito, né, com a situação ruim que tem te acontecido. Se é para gerar milagres, se é para gerar providência, se é para gerar cura, libertação, ou é para o seu ego, né? Pare para se questionar,
da forma certa, da maneira certa. O que faria Jesus em nossos passos? Como seria Jesus com a nossa liderança? Como seria Jesus como o nosso ministério? Como seria Jesus diante de nós? Como a gente tem agido com as outras pessoas? Como a gente tem agido com outros corações? Como Jesus agiria? Agiria da mesma forma que a gente? Pare para se questionar, pare para refletir sobre isso. Queira dar o seu melhor para as pessoas, porque a gente só vai receber o nosso melhor quando a gente quer dar o melhor para outras pessoas. A gente só vai perdoar e ser perdoado quando a gente quiser perdoar outras pessoas. Se permita se colocar no lugar das outras pessoas. Não se permita criticar, apontar. Se permita a se colocar diante das outras pessoas. Se permita a ser o diferencial dentro do seu ministério. Se permita ser diferencial diante das outras pessoas. Que com certeza a sua vida vai caminhar de forma diferente. Com certeza você vai conseguir caminhar de forma diferente em Jesus. E ser livre da sua culpa, livre do seu eu, livre dos seus maus pensamentos, livre diante das suas feridas, dos seus machucados, livre diante das pessoas, a qual te aponta, a qual te julga. Queira ser livre em Jesus. Mas para isso você precisa se permitir que Deus cure a sua ferida. Para isso você precisa se permitir ser cicatrizada. E é doloroso, se permitir a querer passar por algo que dói, que te machuca. Mas permita a Deus Jesus te curar, para que não venha mais te machucar, mas que não venha mais te ferir. E essa é a minha palavra de hoje. Se permita a ser o diferencial. Se permita a ser curada por Jesus. E seja livre em Cristo Jesus. Seja liberto por cada ferida que te causaram, por cada dor, por cada vez que você se levantou da sua cama e não teve força para orar, para buscar. Não fique prostrado, ainda que não tenha palavra, mas tranque sua porta. Entre no seu quarto e fale com Ele aquilo que você precisa falar, mesmo que não seja por quantidade de tempo, mas tire seu momento com Ele, E peça a Ele para ser livre dos seus pensamentos e curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha palavra. Seja livre e não coloque limites no seu Deus, porque Ele é o Deus do impossível.